aqui falando, né, eu fiz algumas anotações aqui, nós vamos começar falando um pouquinho sobre os pilares, né, desse custo logístico, mas antes disso eu vou fazer um overview aqui, com vocês, né. Então o Brasil ele tem um dos maiores custos logísticos do mundo. Ele está em torno de 12% do PIB, se comparado a outros países que estão em torno, né, gira em torno ali de 6 a 8% do PIB. Isso nós vamos falar um pouquinho, explicar um pouquinho mais sobre isso, são características específicas, da própria estrutura, né, histórica e infraestrutura onde ocorre, né, a operação logística dentro do nosso país. Então, nós vamos falar um pouquinho desses pilares. Eu vou começar pelo pilar aqui da dependência do modal rodoviário. Como todo mundo, né, que é da área já sabe, quem não é da área, está chegando, quer começar a aprender um pouquinho sobre isso. O Brasil, ele foi estruturado, né? Então, quando você estuda a história né, do nosso país, de desenvolvimento, de criação da infraestrutura do nosso país, toda a história ela caminhou no direcionamento da utilização do modal rodoviário, né? O transporte ele é um ponto muito crucial no crescimento e desenvolvimento de um país. Então, o modal rodoviário ele foi colocado no centro desse desenvolvimento do nosso país historicamente, né? Com construção de rodovias, né? Até pela grande extensão territorial existente no nosso país. Nós temos aí, por exemplo, nos Estados Unidos, o modal ferroviário muito desenvolvido. Aqui também nós temos extensão territorial para melhor promover o modal ferroviário, mas, né, ele ainda não é talvez não tende a ser, né, em algum momento ainda nos próximos anos, um modal que vai se equiparar ao modal rodoviário, até pela infraestrutura já montada aqui no nosso país. Então então o nosso país, ele está muito preso a esse modal rodoviário, e ele tem um desafio muito grande na conexão com outros modais, né? Hoje começa-se a desenvolver um pouco mais aqui no Brasil a cabotagem, né? Porque nós temos uma grande extensão litorânea aqui no nosso país, então começa-se a desenvolver um pouquinho mais a cabotagem, mas existe um desafio muito grande em desenvolver esses outros modais ainda, até por investimento em infraestrutura e de conexão desses modais. O que isso faz com que encareça um pouco mais o nosso transporte, e tem um aspecto também importante, que é o aumento, muitas das vezes, quando se usa a multimodalidade, ou seja, mais de um modal dentro de um caminho a se percorrer de uma mercadoria, né? A gente passa a ter um tempo, um lead time um pouco mais estendido. Então, são desafios que precisam ser vencidos, e eles são vencidos com muito estudo, com muito planejamento, né? E em contrapartida com o desenvolvimento, investimento do governo em infraestrutura para desenvolver esses modais e melhor conectar esses modais, né? Através de portos secos, porto molhado, entre outras formas de conexão desses modais que ajudam a dar um pouco mais de eficiência para o transporte, em questão de tempo, qualidade e, inclusive, especialmente também para a parte de custo. O terceiro pilar importante da gente citar aqui é a falta de planejamento logístico das empresas. Eu gosto muito de tratar esse ponto, porque isso é um desafio muito pulverizado, né? Já trabalhei mais de 10 anos, né, como consultora, quando saí do mercado, como CLT, onde eu trabalhei em grandes companhias, e a gente pode perceber, entrando e saindo dentro das empresas e apoiando essas empresas a melhorar o seu processo logístico, o quão as empresas ainda têm dificuldade no planejamento. Essa dificuldade nesse planejamento, ele tem duas vertentes: uma vertente interna, de conhecimento, processos e objetivo,
e uma vertente externa que vem ali da própria infraestrutura mais precária, e com as suas dificuldades que se encontra, né. Então, o que deveria ser o contrário, né, uma vez que a gente tem um cenário externo desafiador, eu preciso ainda mais planejar isso tudo. Então, quando a gente fala, né, no planejamento, eu preciso ter conhecimento, então eu preciso aprofundar na questão das rotas, do entendimento, da particularidade do produto ao qual eu trabalho, das necessidades desse produto, das necessidades do meu público-alvo fim de atendimento. Se ele tem uma característica de agilidades, né? Como que é esse público, qual que é a exigência desse público, qual que é a característica desse produto, né? Se é um produto refrigerado, se é um produto de carga seca, se é um produto molhado, se é uma carga viva, se é um produto inflamável, qual que é a característica desse produto. E, em segundo ponto, qual que é o perfil desse cliente final, né? Com quem que eu estou lidando, quem são as pontas que fazem movimentar esse transporte. Então, todo planejamento começa por este entendimento. Segundo ponto, né, é a construção da infraestrutura dos prestadores de serviços. Nós vamos trabalhar com prestadores próprios, agregados, terceirizados, né? Fazer uma comparação de custos entre essas alternativas. Não é só o custo que manda na decisão, mas sim também a qualidade do serviço lá na ponta. Então, qual que é a estratégia que nós vamos perpassar? Se por próprios, qual é o custo de manter esses colaboradores próprios, né? Se são agregados, se são terceirizados. Então, nós precisamos entender qual é, né, ou um misto, né, parte próprio, parte terceirizado, e como que vai ser a gestão disso tudo. Olhar para o mercado, entender, né, a parte de precificação do seu segmento e os tributos vinculados a esse segmento, né? Então, eu preciso aprofundar no conhecimento tributário, né? E ter pessoas na ponta com uma boa negociação, com boas capacidades de negociação de fretes, né? Para que encontre as melhores alternativas dentro do nosso cenário. Então, o planejamento, eu falo que eu que trabalho hoje na parte de educação de logística, profissionais muito bem capacitados, antenados, de conceitos, né, validados no mercado, como também de toda a inovação desse mercado, ajuda muito. Quando a gente comentou da inteligência artificial, hoje a gente tem inteligência artificial que cada vez estão surgindo novas possibilidades e que nos ajudam a fazer todas, né, essas análises de dados de forma mais ampliada, mais rápida, mas isso não elimina, pelo contrário, solicita que nós, profissionais da área, aprofundemos o nosso conhecimento, no nosso estudo, para que a gente saiba utilizar a maior potência dos softwares e das IAs para nos trazer análises precisas e sabermos criticar essas análises, né? E trazer o melhor cenário customizado à nossa necessidade, ao nosso negócio, ao nosso segmento. E o último pilar aqui a ser comentado, né, nesse ponto aqui da live, é a parte da tributação complexa e burocrática a qual nós estamos inseridos, né? A gente sabe, né, que o Brasil é um dos países com as maiores taxas tributárias, né, de tributação. O combustível ele sofre muito com o impacto dos impostos, né? Então a gente vê às vezes até campanhas, né, de redes de combustível, né, fazendo o dia do combustível sem o imposto, sem a tributação. A gente passa a ter um pouquinho mais de noção, quem é mais leigo, que está lá na ponta, da quantidade de imposto que a gente paga em cada litro de combustível ali, né? Então, quando a gente fala em grandes operações logísticas, o custo de combustível é um custo extremamente pesado, né, que precisa ser acompanhado, precisa ser analisado, precisa ser planejado novas alternativas que ajudem a controle e minimização
dos impactos do custo do combustível, né? Além também, né, tem outras vertentes que não estão muito aplicadas aqui à live, mas de sustentabilidade também, né, como novas alternativas. Então a tributação nossa é uma tributação pesada, complexa, que nós precisamos ter dentro da empresa pessoas capacitadas, né, no entendimento da controladoria para saber interpretar e aplicar corretamente essas tributações, para que não haja desperdício de dinheiro e para que não haja também nenhum desvio, né? Então é importante as empresas atingirem a sua eficiência, a sua lucratividade, percorrendo o caminho, né, correto, e não tendo ali geração de problemas que são não visíveis, né, passivos não visíveis, por causa de falta de conhecimento da aplicação da tributação no nosso país. Seja, né, para a operação, seja para a movimentação do transporte, seja a aplicação da tributação sobre combustíveis, entre outros.